Oi, quinto ano, essa é a Fátima de novo, com a aula de História. Na última aula eu expliquei sobre as religiões, falei da Mesopotâmia e do Egito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Grécia. Página 76, a religião na Grécia Antiga. Então, assim como os povos, vocês podem ir acompanhando que eu vou seguindo aí para vocês não se perderem, ok? Assim como todos os povos da antiguidade, outros povos, né, na verdade, eles também eram politeístas, quer dizer, eles adoravam e faziam culto a vários deuses. Na Grécia, a partir da religião, os gregos começaram a falar sobre mitos. E a mitologia da Grécia é muito rica. Eles têm vários deuses, tá? E eles procuraram essa rica mitologia da Grécia é porque tudo que eles não entendiam, eles criavam mitos, eles criavam histórias de mitos para explicar o que eles não entendiam, tá? Então, se eles não entendiam algum fenômeno da natureza, eles criavam aquela história mitológica para explicar a origem daquilo. E aí, gente, eles foram criando vários deuses, tudo explicando o que eles não entendiam, ok? Agora, segundo a tradição da Grécia, eles achavam que o topo do Monte Olimpo era onde moravam os deuses que eles acreditavam e cultuavam. Então, olha, eles viviam na parte mais alta do Monte Olimpo, tá? Na cidade grega chamada Olímpia. Então, olha aqui, na imagem, o Monte Olimpo é o ponto mais alto da Grécia. A Grécia é um território todo acidentado, cheio de montanhas, tanto que as cidades que eu já expliquei para vocês eram completamente independentes uma das outras, cidades, estado, e chegavam até ser inimigas, né? Por causa dessa falta de comunicação entre elas, por causa desse território todo acidentado. Então, durante a antiguidade, os gregos diziam que lá era a morada dos seus deuses, o ponto mais alto. Então, eles acreditavam que todos os seus deuses moravam lá no ponto mais alto do Monte Olimpo, ok? E eles acreditavam que eles moravam lá. Agora, o deus mais importante para os gregos era o Zeus, tá? E ele tinha características físicas e, sentimentos humanos. Então, esse deus deles tinha a característica antropomórficas, tá? Características de humanos. E eles acreditavam, né, nele, na condição de Deus, e que tinha todos os poderes e tinha a vida eterna. Então, Zeus era o deus mais importante para os gregos. Agora, eles adoravam uma infinidade de deuses. Esse texto aqui, gente, eu não vou ler, eu quero que vocês leiam.
é falando dos Zeus, dos irmãos deles, tá? Sobre os titãs, é um texto interessante. Aqui, página 76 e página 77. Depois eu vou dar um tempo para vocês lerem e eu vou formular umas perguntas sobre esse texto aqui. Então, eu quero que todo mundo leia, se não entender pode perguntar, claro, né? Não tem problema, mas não vou ficar lendo um texto para vocês, porque falando do Deus mais importante para os gregos. Agora, na página 78, os gregos, eles tinham o hábito de homenagear os deuses, eles criaram rituais, e para o deus mais importante para eles, que era o Zeus, eles criaram, que vocês já vão saber, os Jogos Olímpicos ou as Olimpíadas. No caso dos gregos, esses jogos das Olimpíadas, que é origem, esses jogos aqui na Grécia, para homenagear os Zeus, é que deu origem às Olimpíadas que nós conhecemos, que a gente assiste, né? E que esse ano até teria, né, as Olimpíadas no Japão, e foi transferida para o ano que vem por causa da pandemia, porque vou falar sobre as Olimpíadas de hoje. Primeiro eu vou falar dos gregos. Então, os Jogos Olímpicos ou as Olimpíadas, esses jogos eram dedicados aos Zeus, era uma homenagem que eles faziam para esse deus, que é o mais poderoso para eles. E eles faziam esses jogos também para haver uma integração, para unir ali as cidades-estado da Grécia. Então, era um momento que as cidades se reuniam, se confraternizavam, vamos dizer assim, nesses Jogos Olímpicos. Eram poucos dias, eu vou falar sobre isso, tá? Mas olha, era tão importante essas Olimpíadas para os gregos que dizem que se tivesse alguma cidade ou alguma guerra ocorrendo no território grego, eles suspendiam a guerra, faziam uns dias de paz ali, para não colocar em risco as pessoas que iam assistir os jogos e para não colocar em risco os atletas que iam participar. Então, tinha aquele momento de paz na guerra, depois que acabavam as Olimpíadas, começavam a ter guerra, de tão importante que eram as Olimpíadas para eles. Então, olha aqui. Aqui são ruínas do templo que foi dedicado a Zeus, que fica na cidade de Olímpia, na Grécia. Até o nome Olimpíadas é por causa de onde era realizada os jogos, que a cidade chamava-se Olímpia, tá? Então, esses jogos já tinha espaço nessa cidade preparado para esses jogos. Acontecia também de 4 em 4 anos. E milhares de pessoas iam para assistir os jogos. Dizem que mulheres não podiam assistir, nem participar. Eram só os homens. Então, eles viajavam a pé, a cavalo ou iam de carroça, tá? Para a cidade de Olímpia. Os jogos duravam 5 dias, tá? Agora, ultimamente, é quase um mês, não sei se é mais ou um mês, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, mas são muitos dias, né?
E aí eles faziam os rituais, né? E realizavam ao mesmo tempo as competições dos atletas. Durante os jogos também havia apresentação ali de poetas, de atores, tá falando aí, que prestavam homenagem aos atletas que estavam participando dos jogos. E tinha também aquelas pessoas, aqueles acrobatas, mágicos. Então, isso era tudo dentro desses 5 dias de Olimpíadas na cidade de Olímpia, na Grécia, tá? Que por isso recebeu o nome de Olimpíadas. Aí, ao final das Olimpíadas, recebia o nome de quem venceu a competição que era mais importante para ela, que está aí no último parágrafo, que era os velocistas, corridas, ok? Então, gente, as Olimpíadas, então, na Grécia, por que está dentro da religião? Porque as Olimpíadas eram feitas para homenagear o deus mais importante para os gregos, que era o Zeus, ok? Então, acontecia na cidade de Olímpia, por isso que chama Olimpíadas, Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Na época durava 5 dias, mas era de 4 em 4 anos, ok? E a Grécia praticamente parava por causa desses Jogos Olímpicos. E na época era para unir as cidades-estado da Grécia, que eram muito independentes uma das outras, né? Até por causa da forma de relevo que era muito acidentado, muito montanhoso, tá? Os gregos acreditavam que os seus deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, que lá era a morada deles. E o principal que vivia lá era Zeus. Agora aqui é fácil para vocês fazerem. Na Grécia Antiga, milhares de famílias percorriam longas distâncias para assistir aos Jogos Olímpicos. E hoje, como as famílias podem se organizar para assistir aos Jogos Olímpicos modernos, os de hoje, que são feitos de 4 em 4 anos? Como que as pessoas fazem para assistir os Jogos Olímpicos? Esse ano seria no Japão, foi transferido para o ano que vem e vai ser no Japão mesmo. Só foi transferido para o ano que vem por causa da pandemia, tá? Então, olha, hoje em dia, né? Então, aqui está falando que os Jogos Olímpicos, a origem é na Grécia. Na época, era para homenagear, cultuar seu deus principal. Hoje em dia, acontece também de 4 em 4 anos, só que hoje não é para homenagear Deus nenhum, é para haver uma integração de países de todos os continentes. Então, todos os continentes, os vários países dos continentes mandam atletas, né, para a cidade que vai ocorrer os Jogos Olímpicos. Hoje é para ver uma integração, ok? Dos continentes da Terra. Na época era para integrar, juntar as cidades da Grécia. Hoje é para ver essa união entre os diferentes países dos continentes do planeta Terra. Aí. Então, aqui, ó, bandeiras olímpicas representando cada país que já sediou os Jogos Olímpicos, porque cada ano é em um país. De 4 em 4 anos é num país, num continente diferente, né?
o próximo Jogos Olímpicos é no continente asiático, ok? Mas a origem é da época dos Jogos da Grécia, tá? Agora aqui, gente, é um quadro simples. O local onde que ocorria na Grécia Antiga e hoje, aonde que acontece? Acabei de falar, né? Cidades diferentes do mundo para o objetivo. Na época, por que eles faziam os Jogos Olímpicos e hoje, por que existem os Jogos Olímpicos? A Fátima já acabou de explicar. Quando acontecia, de quando em quando, e hoje, de quando em quando que acontece, ok? Eu vou dividir a aula de história em duas, porque agora eu vou falar para vocês sobre a religião dos hebreus, ok? Então, são 2 momentinhos aí de aula.